Você é uma pessoa procrastinadora? Não sabe o que é procrastinação? Então vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre a arte de deixar tudo para amanhã. Já deu para perceber o que é? Isso mesmo, é deixar as coisas para depois, é empurrar com a barriga aquilo que é importante e que você não faz. Existem vários fatores para contribuir para que você tenha esse comportamento, esse hábito, e a gente vai falar sobre isso aqui. Logo de início, eu quero dizer que há uma diferença entre procrastinar e preguiça. Normalmente as pessoas confundem e acham que a pessoa que é preguiçosa é também procrastinadora. É a mesma coisa. E não é. Sabe por quê? A pessoa que está com preguiça, ela não quer fazer realmente, de fato, aquela atividade. Não está nem aí, não está pensando em fazer. Me diz aí, você já não esteve com preguiça? Você de vez em quando não fica com preguiça? Eu confesso, de vez em quando eu tenho preguiça. E o procrastinador é diferente. Ele não é preguiça, é algo dentro dele que impede ele de executar aquilo que ele tem que executar, aquela tarefa, aquela resposta, algo que é importante para a vida dele e ele acaba não fazendo. Isso mesmo. Já começou a se observar? Será que você aí não está tendo esse comportamento procrastinador? Você não está empurrando a sua vida com a barriga, deixando de tomar as decisões importantes para a sua vida, ou deixando para depois, e o tempo vai passando e você nunca toma uma decisão? Então, começa a observar. Sabe por quê? Isso pode estar interferindo também na sua autoestima. E é, Isabel, com certeza. Veja só, acompanhe aqui comigo. Se você tem atividades que são importantes para a sua vida, você tem dentro do seu trabalho, você tem dentro da sua família, você tem na sua vida pessoal várias coisas que são importantes para você. Mas vai que de repente você começa a não cumprir as tarefas, essas atividades que são importantes. O que é que vai acontecer? Vai lhe causar uma frustração, vai lhe causar uma tristeza, vai lhe causar uma aparência falsa de que você não é capaz, quando na verdade não é que você não é capaz, não é que você também não queira fazer, é que algo lá dentro de você está impedindo você de tocar esses projetos, tomar essas decisões e crescer dentro da sua vida. Existem várias coisas que podem estar aí atrapalhando esse seu desenvolvimento, atrapalhando você e fazendo com que você se torne essa pessoa procrastinadora. Comece a identificar se diante de decisões importantes você demora muito para tomar a decisão, se você demora a fazer uma atividade que é importante para você, comece a se observar. A observação é a melhor forma de você descobrir se você está tendo um comportamento de pessoa procrastinadora. E sim, tudo bem ter preguiça, não tem importância. De vez em quando, ficar com as pernas para cima, sem fazer nada, é bom, né? Existe até a história do ócio criativo, tá tudo certo, mas a gente sabe que a vida da gente, a gente precisa tomar decisões, a gente precisa ter posições. Então não dá para a gente ficar empurrando as coisas com a barriga. É preciso ter uma postura, um comportamento e fazer o que precisa ser feito. Porque eu tenho certeza que se você não tomar as atitudes que você precisa, se você não fizer o que você precisa fazer, a sua vida em todas as áreas não vai ter êxito. Sabe por quê? Porque aquilo que você precisa fazer para a sua vida, só você mesma é que vai fazer. Não existe outra pessoa. Então você tem o controle da sua vida. Pelo menos, se não 100%, porque a gente vive dentro de uma sociedade, não é? E também as ações das outras pessoas também têm um certo impacto na nossa, mas 90% é determinada pelas nossas ações. E quando a gente deixa de ter essas ações, procrastina, deixa de fazer, o impacto é na nossa vida. Então comece a observar. Você tem uma atividade, como eu lhe disse, você tem uma atividade no seu trabalho, tem 15 dias
para você fazer aquele trabalho, que é importante, que você precisa entregar. Mas aí você diz, não, eu faço amanhã. Aí chega amanhã, você não faz. Não, eu faço daqui a uma semana. Eu tenho 15 dias, aí você chega, passa os 15 dias, passa a primeira semana, passa a segunda, passa a metade da segunda. Você, não, mas eu já rascunhei aqui, tal, tal. Chega, falta 2 dias, aí você, meu Deus, eu não consegui fazer nada, é porque eu estava fazendo isso, era aquilo, aquilo. Olha, aí você começa a fazer, aí você, meu Deus, eu não consigo entregar, eu não vou entregar, não tenho tempo, eu não tive tempo hábil para apresentar. Aí você chega no seu trabalho e diz que não conseguiu porque você não tinha tempo, não é? Porque você estava com outras coisas, enfim. E seu chefe certamente não vai gostar, não é verdade? E sabe por quê? Porque quando você vai se examinar, eu estou falando de você, você também vai voltar para casa, mesmo que seu chefe, ok, lhe dê mais um prazo, você vai se sentir lá no seu fundo, porque você pode enganar todo mundo, mas lá no fundinho você vai saber que você não fez, porque na verdade alguma coisa lá dentro de você impediu, mas você teve o tempo hábil, você só foi empurrando com a barriga. Veja, isso foi na sua área de trabalho, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Quanto tempo você não está empurrando com a barriga uma decisão importante? Você aí que é solteira, de repente tem um rapaz, alguém que está ali paquerando, você já fez todas as pesquisas, já sabe quem é, já sabe tudo dele, mas você está demorando a dar uma resposta. E aí você, quando decide dar essa resposta para iniciar esse relacionamento, ele já partiu para outra. E aí? Será que você não está demorando tomar atitudes, tomar decisões importantes que impactam de maneira positiva na sua vida? Tem uma proposta de trabalho para mudar de cidade, aí você recebe aquela proposta, aí você fica com receio, aí você, não, amanhã eu dou essa resposta, e a pessoa fica te ligando, querendo aquela resposta, e o tempo vai passando, até o dia que você, não, agora eu vou dar a resposta, e quando você liga, olha, eu aceito, você, olha, fulana, você demorou, e já teve outra pessoa aqui com as mesmas condições e habilidades que você, e preencheu a vaga. Então, quantas oportunidades você está deixando de pegar, de agarrar por conta desse seu comportamento procrastinador, não é? Esse hábito de deixar para depois as coisas que são importantes para você. O que é que está fazendo você a ter esse comportamento? É preciso se observar, né? É preciso olhar para você, fechar os olhos para fora e abrir os olhos para dentro. Olhar para dentro para você fazer uma caminhada de autoconhecimento. Buscar dentro de você o que é que está impedindo você de fazer as coisas que você tem habilidade, você tem condições, mas que você não faz. E que você tem consciência que se fizer, você vai ficar bem. Então, o que está acontecendo na sua vida que você não está conseguindo levar adiante os projetos que você tem, as atividades que você tem, dentro do seu trabalho você não consegue dar conta, não é? Está sempre empurrando as atividades ali compartilhadas, que é da sua responsabilidade, sempre com desculpas. Você não está conseguindo dar conta dessas coisas. O que é que está impedindo? Por que é que você está com esse comportamento procrastinador? Então eu começo a chamar você, a atenção de você, para você olhar para dentro de você. Você está com medo de dar certo? Você está com medo de fazer algo e ter sucesso nisso? Pode ser. Muitas pessoas, elas têm crenças dentro dela que são crenças que estão tão enraizadas de que elas não são capazes, que elas se sabotam. Elas não concluem algo, mesmo quando aquilo vai fazer bem para ela. Exatamente. Na caminhada, quando ela percebe lá de forma inconsciente isso, que algo vai dar certo, que ela vai ter sucesso, ela começa a se boicotar. E aí ela mesma começa a criar mecanismo para ela, para depois ela justificar que aquilo não deu certo, não foi porque ela deixou de fazer, não foi porque ela tinha algum problema, foi porque na verdade as coisas foram acontecendo, isso ia acontecendo, enfim.
Aí ela tem uma justificativa, mas que lá dentro dela, ela sabe, lá no inconsciente ela sabe que na verdade ela não se sentia merecedora daquilo. Então ela foi empurrando com a barriga, ela ia empurrando com a barriga, ela procrastinava, ela quando as coisas iam começando a dar certo, ela tinha esses comportamentos de autossabotagem, e aí a procrastinação entrava como uma ferramenta de autossabotagem, ela ia deixando para lá, né? Ela ia deixando para lá e aí as coisas não aconteciam. Então vira um círculo. E isso interfere, claro, na sua autoestima. Por quê? Porque você não vai se sentir bem. Porque no fundo você sabe que aquilo era importante. No fundo você sabe que aquilo iria lhe realizar. Mas você não conseguiu concluir. Não é? Então aí você entra dentro de um ciclo de achar que é incapaz, de tristeza, e aí pode desencadear problemas mais graves na sua vida, não é? Então, assim, é preciso você começar a se observar, olhar para você, olhar os seus hábitos, principalmente diante de atividades, decisões, né, coisas importantes para você. O que é que você tem feito? Você é uma pessoa que busca fazer ou você vai adiando, né? Você vai deixando para depois. E aí, ok, você começou a observar. Isabel, eu comecei a observar que realmente eu vou adiando as coisas, eu vou deixando para depois, quando faz as coisas logo em cima, e realmente aquilo me dá uma sensação, mesmo eu fazendo um trabalho, e às vezes até sai legal, as pessoas me elogiando, mas eu sei lá no fundo, que eu poderia fazer muito melhor, porque eu tive muito tempo, então eu poderia fazer algo com mais qualidade, mas eu não faço. E aí você, depois de se observar, você começa a mergulhar dentro de você. Isso mesmo, comece a mergulhar dentro de você. Observar você, porque a gente tem esse costume de parar para olhar o outro, mas a gente não para se olhar, para se conhecer. O autoconhecimento, gente, é a ferramenta mais importante que você tem na sua vida. Através dela, você se empodera, se enche de poder. Sabe por quê? Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe os seus pontos fortes, mais você sabe o seu potencial, mais você conhece a sua potencialidade e as suas habilidades. E também, paralelo a isso, você conhece os seus pontos frágeis, aqueles pontos que você precisa melhorar. Então ninguém vai precisar apontar para você onde você tem que melhorar, porque você sabe. E aí, o que é que você faz? Você começa a buscar elementos, né, ferramentas, as atividades para você se tornar uma pessoa melhor. E isso é tão maravilhoso quando acontece, porque quando a gente faz esse mergulho para dentro da gente, que a gente mergulha e começa a se conhecer nessa jornada do autoconhecimento, nessa maratona que não tem fim, eu sempre digo isso, que só tem fim quando a gente parar de respirar, porque a gente, quando passa por esse processo de transformação, claro, porque você de repente, você começa a se perceber de uma outra forma. Então você não só se melhora enquanto ser humano, mas você impacta todas as pessoas que estão à sua volta. Então o autoconhecimento não é só bom para você, mas é bom para a coletividade, para o espaço onde você existe, onde você convive. As pessoas mais próximas de você vão ser impactadas. Antes elas viam em você um comportamento e de repente ela diz: nossa, mas fulano mudou, tá menos agressivo, tá mais proativo, tá mais generoso, né? Enfim, várias mudanças que antes você não tinha, mas que agora você tem, comportamentos, hábitos, coisas novas na sua vida. Então, o autoconhecimento é a ferramenta mais importante que você tem para se empoderar, para você se conhecer, para você se melhorar e se aperfeiçoar. Então, quando você descobre algo em você que não está funcionando de uma forma satisfatória, ou quando você descobre um hábito, por exemplo, o hábito de procrastinar,
não é algo para você ter medo, mas é algo para você celebrar. Celebrar no sentido de quê? De que você está se descobrindo. Quantas pessoas procrastinam e não têm consciência que são procrastinadoras? Quantas pessoas estão empurrando a vida com a barriga ou simplesmente estão vivendo para pagar boletos sem sentido? Fazendo aquilo de forma meia boca. Não sei se vocês já ouviram essa expressão aqui na minha cidade, meia boca, é algo assim só para fazer cumprir tabela, está fazendo e não está sendo feliz. Não é? Então, assim, não está vivenciando a sua plenitude, tudo que ela gostaria de fazer. Só que aí ela entra nesse ciclo. Ela deixa, procrastina, não é? Aquela procrastinação causa um mal-estar, uma tristeza, aí ela acredita realmente que ela não é capaz, que ela não é merecedora, e isso vira um ciclo vicioso e vai detonando, minando a sua autoestima. Porque aí você começa a entender, de fato, não é? Que você não é capaz, que você não é merecedor, aí vai detonando a sua autoestima e você vai aceitando tudo da forma como é, sem questionar, sem perceber que, na verdade, você pode mudar essa atitude, você pode mudar esse comportamento, que você não nasceu assim, uma pessoa procrastinadora, que você não quer, na verdade, deixar de tomar as decisões importantes para a sua vida. Claro que você quer lá no seu fundo, lá no seu oculto, no seu profundo, você quer evoluir, você quer crescer, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma mulher empoderada, você quer fazer a diferença, mas para isso você precisa se conhecer. Para isso você precisa abandonar hábitos antigos e criar novos hábitos. Isso mesmo, porque a procrastinação, ela não, você diz, hoje eu não vou ser mais procrastinadora. Não, não é assim. Você cria, né, para substituir um hábito ruim, você cria um hábito bom. Então, se você tem esse hábito de deixar as coisas para depois, vamos criar um hábito para substituir isso. Como é que você faz? Você identificou. Então, é importante você identificar o que é que faz você deixar de tomar as decisões, de fazer o que é importante. Vamos dizer que você tem medo, né? Vamos dizer que você está ansiosa, você, enfim, ou que você, na verdade, não está com muita vontade de fazer aquele trabalho. Enfim, são vários os motivos. Você começa a criar, você começa a se perceber, porque você já está entendendo que esse hábito está surgindo, né, de forma bem forte, você começa a observar, se ele não surge de forma assim, sistemática, no momento que você precisa tomar uma decisão importante, que precisa fazer uma atividade importante em algo para a sua vida. Percebeu isso? Ok. Então você já tem consciência. Então, se você já tomou consciência, ou seja, já racionalizou, já trouxe isso aqui para o seu racional e você continua com aquele sentimento. Mas aí você diz assim, mas eu percebi que essa decisão é importante para mim e eu preciso fazer, mas eu estou com essa vontade de procrastinar, mas eu sei, então eu vou fazer. Então você se determina, você cria ferramentas que te impulsionem, na verdade, criar ferramentas, eu digo assim, você cria coisas, anúncios, cartazes dentro da sua casa, bilhetinho, post-it, que te lembre que esse trabalho é importante, que essa decisão é fundamental, que você tem tantos dias para entregar. Faça isso. É um hábito. No começo, não é fácil. Não é fácil, não vou mentir para você. Veja, a vida toda você passou sendo um procrastinador profissional. A vida toda você foi empurrando a vida com a barriga, do jeito que dava. Então, não é de um dia para a noite que você vai ser agora, uau, né? A pessoa proativa que não deixa nada para depois. Não, mas você vai começar a criar. Né? Primeiro você percebeu, você teve a consciência de que você está fazendo isso com uma certa frequência e que isso está te incomodando. A primeira coisa para a gente mudar algo na vida da gente é a gente ter consciência. É a tomada de consciência. Sem consciência não há mudança.
Como eu vou fazer você mudar em algo que você não percebe você, que você não entende que está lhe prejudicando, que você não tem consciência, que você não trouxe para o processo racional de entender aquilo de forma clara e objetiva? Não tem como. Mas você que já começou a se observar, não é que você começou a perceber depois desse vídeo, começou a se questionar, a olhar para o seu comportamento, os seus hábitos e principalmente para se observar diante de atitudes, diante de atividades importantes para você. Como é que você se comporta? Aí você percebeu que você tem essa predisposição para procrastinar. Então você já tomou a consciência. Opa! Aqui eu já estou querendo deixar um tempo, são 15 dias, aí você começa a se policiar, a tomada da consciência, né? E aí você disse, não vou entrar nesse ciclo, eu vou me determinar, porque isso é importante para mim. Eu vou fazer. Veja, nesse primeiro momento, você vai fazer mesmo com a vontade de não fazer, mas mesmo assim faça. Você está criando um hábito novo, você está criando um comportamento novo. Leva tempo, não é de uma hora para outra. O seu cérebro, né? A sua mente, que ainda não está bem trabalhada, ainda está com esse padrão de procrastinar, ela vai querer fazer com que você permaneça dentro dessa sua área, né? Dentro dessa área de conforto. Por quê? Porque ela trabalha também com recompensa. Então, é mais fácil você deixar aqui, não é? Porque esse trabalho vai levar um tempo, é daqui a 15 dias que você vai entregar, ou essa decisão é importante, mas você, se for para, vamos supor, uma mudança de trabalho, vai levar um tempo, você vai ter que... Então, você só vai ter esse ganho mais lá na frente. Aí, se você deixa de fazer, e vai fazer um joguinho, vai entrar nas redes sociais, vai fazer um jantar, vai comer, então os ganhos são mais rápidos, não é? Então é mais rápido você ter esse ganho. Então, a sua mente pode estar trabalhando também no primeiro momento contra você. Isso mesmo, mas isso é só uma questão de momento. Contra você no sentido de que ela quer ficar ali, que você se mantenha nessa zona de conforto, que você tenha ganhos mais rápidos. Mas você sabe que aquela decisão, você já tem consciência, é importante. Então você vai fazer um exercício de criar um hábito novo, de a partir desse momento, principalmente de decisões importantes, de coisas importantes, atitudes importantes, tarefas importantes, não mais deixar para a última hora e se determinar, porque você é senhora da sua vida. Quem manda na sua vida é você. E a partir dessa tomada de consciência, você, em todas as outras atividades, em todas as outras decisões, em tudo que você fizer, você vai entender que é importante você prosseguir. Você não vai deixar para depois, não vai fazer as coisas meia boca, não vai empurrar com a barriga, porque você já entendeu, mesmo que aquela vontade de procrastinar de repente bata, mas aí você já tem a consciência de que precisa progredir, de que precisa dar continuidade. Então é importante você se observar, né? Porque muita gente acha que não, eu não sou uma pessoa procrastinadora, não, e na verdade ela é. Ou então ela diz assim, não, eu gosto de deixar tudo para depois, porque eu gosto de sentir adrenalina, eu gosto de estar ali com aquele deadline, com aquele tempo e entregar. Sim, existe às vezes essa sensação, mas viver a vida toda assim, será que está lhe fazendo bem? Você, conta pra mim. Me diz aí, conta aqui nos comentários. Depois, coloca aqui nos comentários se você tá feliz com esse seu comportamento de empurrar as coisas com a barriga, das pessoas também já saberem, lá vem fulana de tal, aquele trabalho dela que já vem aí então com aquelas desculpas de que não teve tempo, de que não conseguiu, de que teve isso, o computador quebrou e tal. Tá entendendo? E eu tenho certeza que você não fica feliz, mas eu também quero lhe dizer que você pode mudar esse comportamento.
A preguiça é diferente. Muitas vezes aí a pessoa diz, ah, lá vai ela, preguiçosa, não gosta de fazer. Na verdade, não é preguiça. Na verdade, lá dentro, como eu lhe disse, você tem algumas coisas, né? Algumas crenças, alguns sentimentos que te impedem de prosseguir. Mas eu quero te dizer que é preciso você se conhecer, entender quais são esses sentimentos, né? Quais são essas sensações, o que é que está dentro de você que está impedindo você de crescer. Porque se você não toma uma decisão que é importante para a sua vida, se você não faz um trabalho que é importante para a sua vida, você está atrasando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então você está se boicotando. Então é preciso entender por que você faz isso com você, né? Olhar para você, olhar para dentro de você e perceber por que você tem o hábito, veja, de procrastinar, de ir deixando as coisas para depois. Porque quando você se entender, né, fazer isso, nossa, eu tenho, lá você descobriu que você, lá dentro de você, você no fundo não se sente capaz de fazer algo grandioso, ou você na verdade não se acha merecedora de receber uma promoção, de mudar de uma empresa de cidade para ir para a empresa maior, você lá no fundo você pode estar com esses sentimentos, né, de inferioridade, de incapacidade. E na verdade você tem que dizer, por que eu estou me sentindo incapaz? Eu tenho as habilidades, eu me preparei, eu estudei, eu estou numa função que eu só estou porque eu tenho essas habilidades e por que eu não faço o que eu preciso fazer? Então, primeira coisa que você tem que fazer é se olhar, né? Olhar para você, identificar, como eu lhe disse, identificar esse comportamento e a partir da identificação, que é a tomada de consciência, né? Você se conscientizar de que tem esse hábito, mudar. E mudar de uma forma gradual, criar um hábito novo. A gente não transforma um hábito ruim em um hábito bom. A gente faz o quê? A gente cria um para substituir aquele e abandona aquele. Sabe aquelas pessoas que não gostam de fazer caminhadas, né? E aí eu digo e me enquadro dentro dessas pessoas. E aí quando você começa, a primeira coisa que você faz para acordar é aquela luta, aquele sofrimento. Mas sabe o que foi que eu entendi? Que era importante fazer caminhada para minha saúde. E aí eu já dormia com a roupa da atividade, né? Porque quando eu acordava, eu só fazia escovar os dentes e ia caminhar. E acabou. Isso mesmo. Por quê? E isso foi durante um tempo, até que um tempo eu não precisava usar mais esses recursos, porque o meu próprio organismo, meu próprio corpo, ali, ó, o horário já acordava, não precisava de despertador, não precisava de ninguém para me acordar. Eu já tinha criado um hábito novo, o hábito de andar, de fazer ali minha caminhada de 30 a 40 minutos e pronto. Que agora, infelizmente, eu estou um pouco sedentária, no sentido, por conta desse momento que a gente está vivenciando. Mas continuo fazendo as atividades de alongamento dentro de casa, tudo certinho, certo? Então, assim, criar um hábito novo, né, para a gente sobrepor aquele hábito antigo, não é de um dia para a noite, mas a gente precisa fazer algo. A gente precisa ter uma predisposição, a gente precisa ter uma vontade para fazer. Sem isso, a gente não consegue mudar, a gente não consegue criar um hábito novo, ok? Então, assim, começa a se olhar, começa a se perceber, entender por que primeiro, identificar-se diante de decisões, atitudes, atividades importantes para você, você deixa de fazer. Entender que isso ter preguiça é normal, que tem dias que realmente você não vai estar afim de fazer e que tá tudo certo e que tá tudo ótimo, bota os pés para cima e não tem problema nenhum. Mas quando é algo importante, quando é um trabalho, uma decisão que vai atingir de maneira significativa a sua vida, e que você não toma essa decisão, não faz esse trabalho, ou vai empurrando com a barriga, então aí você começa, epa, isso aqui eu estou procrastinando, eu estou empurrando com a barriga, eu estou sendo o artista na arte de deixar tudo para depois.
E não é legal. Por quê? Porque isso vai minar você. Você vai entrar num ciclo de tristeza, de incapacidade, de acreditar que é incapaz, de que não é merecedor. Sua autoestima vai lá pro chão. E aí vai ficar mais difícil a gente trabalhar, a gente restaurar e recuperar. Então vamos se ajudar? Vamos, não é? Não, sim ou sim? Sim. Não dou a opção de não, não, viu? Então aqui é sim ou sim. Vá observar você. Primeira atividade, Isabel, como é que eu descubro? Se observando. Percebendo diante das coisas importantes se você tem esse comportamento. Depois, comece a olhar por que é, se questione, por que é que eu faço isso? Olhe, feche os olhos, olhe para dentro de você. Quando a gente fecha os olhos, quando a gente está de olhos abertos, a gente tem limites, mas quando a gente está de olhos fechados, não há limite, porque dentro da gente, a gente é ilimitado, é um universo de possibilidade, de coisas a descobrir. E as pessoas, por mais que a gente diga assim, quem é você? Ah, eu sou fulana de tal, tenho tantos anos, tal, mas quem é você verdadeiramente? Elas não se conhecem. E quando a gente não se conhece, a gente tende a reproduzir comportamentos que a gente absorve dos outros, a gente começa a reproduzir pensamentos, verdades absolutas que a gente escutou aqui e ali e vai aplicando para a vida da gente. E a gente vive o que não é para a gente viver, porque não é para a gente viver a vida dos outros, os pensamentos dos outros, comportamentos dos outros, mas para a gente viver a vida que a gente nasceu para viver, não é? Então, assim, preste atenção em você, olhe para você, se conhecer. Se conhecer é algo extraordinário. Você, mais do que ninguém, vai identificar onde você tem que melhorar. E se você começar a se perceber como uma pessoa, no caso aqui procrastinadora, não fique se culpando. Ah, meu Deus, eu descobri que eu sou procrastinadora, eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa boa, meu Deus, até isso acontece comigo. Não ache isso ruim. Olhe pelo outro lado. Entenda que você é uma pessoa que se abriu, que abriu os seus olhos, tirou as vendas dos seus olhos que estavam impedindo de você olhar para você e aí você se conhecer. E que agora, diante dessa informação, você tem o controle da sua vida. Porque a partir de agora, você vai ter a decisão de permanecer nesse hábito ou mudar. Enquanto você não tinha consciência, estava tudo bem, você ia vivendo, mas a partir de agora que você tem consciência de que tem esse hábito e que esse hábito está lhe prejudicando, está impedindo você de evoluir, de crescer enquanto ser humano, enquanto profissional, está impedindo de você alcançar novos voos, então agora você é responsável. Então agora, a partir de agora, tome uma decisão de mudar esse comportamento, de criar um hábito novo e deixar a arte de deixar as coisas para depois, para lá, para o passado e criar, né, uma nova engrenagem dentro da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que mudando essa forma de viver, não é que você de imprimir na sua vida esse modelo de procrastinador, de deixar de tomar as decisões importantes, quando você começar a observar e identificar e que você reprograma, criar um novo hábito de fazer as coisas, daqui a pouco você vai estar fazendo isso no automático, você não vai estar nem pensando, vai ser algo como dirigir. Sabe quando a gente dirige? Quando a gente começa a aprender a dirigir, comigo foi assim, tenho certeza que com você também. Eu ficava, meu Deus, quando é que eu vou passar a primeira? Né? No carro eu aprendi isso em ser no carro automático. Quando é que eu vou passar a primeira? Quando é que é a segunda? Aí eu tinha uma amiga que ela dizia assim, Isabel, ela já sabia dirigir, ela dizia assim, o carro pede. Aí eu disse, o carro pede? Como é que o carro pede, meu Deus? O carro pede como? Onde é que ele vai pedir? O carro não é automático. E aí, entendi, eu disse aquilo, agora é a primeira, e passava, e não sei o quê. E chegou um tempo de tanto fazer aquilo, realmente se tornou o quê? Mecânico. No começo era tenso, porque quando é que eu vou passar a primeira? Tinha tanta coisa para fazer, meu Deus, tem que dar seta, tem que passar seta para cá, tem que passar seta para lá, eu tenho que andar na direita, não pode ir na esquerda, tal, isso, aquilo, minha embreagem, o freio, quando é que eu vou usar isso? Tantas coisas, que se for, pare para você que sabe dirigir,
Pare, lembre-se, quando você começou, como era difícil. Nossa Senhora, tantas coisas para a gente dar conta e de repente você foi treinando com medo, depois venceu o medo, depois foi passando a primeira, a segunda, daqui a pouco você nem pensa, né? Você vai dirigindo que você nem pensa, você já entra literalmente no automático. Aquilo, quando alguém fala, como é que você sabe dirigir, aprender a você? Aí vem a sua consciência sem você. Ah, é verdade. Né? Como eu estou lembrando aqui, falando com vocês. Mas é tão automático, bem assim vai ser. Quando você identificar, começar a exercitar, né? Criar um hábito novo, colocar esse hábito sempre, constantemente, esse hábito novo, fazer com frequência, repetir ele sempre, não deixar mais de tomar as decisões, não deixar de fazer as coisas que você precisa para depois. Você começa a imprimir isso na sua vida e daqui a pouco você começa a ser uma pessoa mais produtiva. E aí você começa a ser uma pessoa mais realizada e uma pessoa mais feliz e, consequentemente, com a autoestima, ó, lá nas galáxias, tenho certeza. E vai ser no automático, assim como a gente aprendeu a dirigir, certo? Então, meus amores, já estamos terminando aqui o vídeo. Fique com essa mensagem, observe você, olhe para você, comece a identificar e veja se você não está com esse comportamento, com esse hábito de procrastinar. Se tiver, segue os conselhos, as orientações que eu disse aqui e depois compartilha comigo quando você começar a ver a diferença na sua vida, se você não vai ver, nossa Isabel, como hoje eu vivo melhor, certo? Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!